Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Marilúcia Moura. É um prazer estar aqui com vocês virtualmente e receber nossos convidados para esse 10º webinar sobre aspectos fundamentais da Covid-19. O nosso webinar hoje vai tratar de vidas negras, vidas indígenas e a Covid-19. Eu queria lembrar que quando nós começamos essa série de webinars, em 9 de abril passado, o Brasil registrava 18.176 infectados pelo SARS-CoV e 957 mortes decorrentes da Covid-19. Hoje, quando nós chegamos a este 10º e último webinar da temporada, voltado em especial a jornalistas e comunicadores populares, considerados os números fechados ontem, o país já alcançou pouco mais de 960 mil casos, quase 1 milhão de casos, e quase 47 mil mortes, números que vão subir nos próximos dias e semanas. Esse é um tristíssimo percurso que o Ciência na Rua, em parceria com a Rede Covida, organizada pelo SIDAX Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia, com a agência Bore e algumas vezes com a agência Mural de Jornalismo da Periferia, mais que apenas acompanhar, procurou debater, compreender, revelar, através de muitas vozes, de 3 dezenas de brilhantes pesquisadores brasileiros de diversas áreas do conhecimento e de 2 dezenas de igualmente brilhantes jornalistas e comunicadores comprometidos com a divulgação científica ou com a comunicação popular ou com ambos. E há, claro, uma memória de tudo isso no YouTube. Eu quero observar que dentro do cenário dramático da pandemia no Brasil, subnotificações, escassez de dados nas estatísticas epidemiológicas, falhas nos registros de óbitos, são apenas alguns dos fatores que nos impedem de ver a dimensão real do impacto da Covid-19 em grupos mais vulneráveis de nossa sociedade, como a população negra e a população indígena do país. E são tanto aspectos mais evidentes quanto determinantes muito menos visíveis desse impacto que vamos debater agora com quem sabe muito sobre esse tema. Eu vou então apresentar a vocês brevemente nossos convidados e digo que é um prazer especial contar com eles reunidos hoje aqui neste webinar. Então, primeiro apresentando a vocês Rosane Borges. Rosane é jornalista e pesquisadora, é mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, é ex-coordenadora nacional do coordenadora do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, da Fundação Palmares. Seu campo inclui teorias da comunicação, da filosofia da comunicação, cultura e sociedade, produção audiovisual e multimídia. E, a partir da comunicação, ela se vincula ao campo das pesquisas sobre raça, gênero e problemas brasileiros. Rosane tem vários livros publicados, entre eles Esboços de um Tempo Presente, Mídia e Racismo, Jornal, da Forma ao Discurso, Rádio, A Arte de Falar e Ouvir, e Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro. Emanuele Góes, nossa representante baiana aqui hoje neste grupo, é enfermeira, epidemiologista, doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do SIDAX Fiocruz, da Bahia. Ela atua no grupo de trabalho Racismo e Saúde da Abrasco, é blogueira também do População Negra e Saúde, e seu campo de estudos inclui racismo e desigualdades raciais em saúde e saúde reprodutiva das mulheres negras. Eu estou resumindo bastante os currículos de vocês para dar mais tempo para discussão. Daniel Munduruku é um premiado escritor indígena, autor de 52 livros para crianças, jovens e educadores.
Graduada em Filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia e é doutora em Educação pela USP. Com pós-doutoramento em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, ele é diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Daniel, se eu pronunciar qualquer coisa errada, você depois me corrija, tá? Ana Carolina da Hora, nossa Nina, é cientista da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com ênfase em pesquisa computacional. De Duque de Caxias, tem experiência no programa Apple Developer Academy, de formação de desenvolvedores da Apple para estudantes. Participou da Scholarship Apple Worldwide Developers Conference e, neste ano, já em 2020, do Research Scholarship Youth Program Internet. Ela é criadora do Ogunhê Podcast, integrante da Perifa Connection e é desenvolvedora, e a hashtag que ela me mandou foi hashtag me representa, hashtag treta aqui, hashtag agora é a hora e é voluntária do PyLadies. Tá certo? Gilberto Caetano é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista e em Roteiro pela Escola Livre de Cinema de Santo André. É editor, roteirista, arte-educador, contista, produz audiovisual desde a década de 2000, é sócio fundador da produtora Cavalo Marinho Audiovisual, realizou vários filmes, entre ficção, documentário e animação, atua também na formação do projeto Jamax Cinema Digital e ele é o nosso representante aqui hoje do Diálogos Afro-Urbanos, que é um movimento da maior importância crescente nesse momento de pandemia da Covid-19. Eu sou Marilúcia Moura, sou coordenadora do Ciência na Rua, sou jornalista de ciência, doutora em comunicação, enfim, essas coisas que eu tenho me apresentado sempre por aqui. Fui criadora da revista Pesquisa FAPESP e tal, e é realmente um prazer ter conduzido esses webinários até esse momento, que eu acho muito especial, exatamente no dia em que finalmente prenderam o Queiroz. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa amiga Rosane Borges. Rosane, você tem até 7 minutos para a sua primeira fala. Você está sem som, Rosane. Agora sim, estão me ouvindo? Agora? Ok? Ok. Então, é uma alegria, uma honra estar aqui, né, com esse time extremamente qualificado do ponto de vista técnico, mas também são pessoas que, do ponto de vista da política e da ética, a gente se orgulha, né? A Emanuele, o Daniel Munduruku, enfim, todo mundo aí que é um time realmente altamente qualificado, e isso me honra muito, né? Acho que para o início de conversa, né, eu sendo a primeira, é sempre difícil a gente começar, mas eu acho que pensar esse contexto dos Vidas Negras Importas e a Covid, eu acho que a gente tem, a Covid, ela vem cada vez mais se configurando como um problema que não é apenas um problema de saúde no sentido estrito do termo, não é um problema que é de responsabilidade de médicos, dos profissionais da saúde. Mas quando ela se mostra, né, como uma doença, uma patologia que parou o mundo, a gente viu como a questão da Covid ela levantou temáticas, assuntos que, embora a gente já vinha debatendo, mas que se tornaram intoleráveis. Eu acho que o primeiro ponto que a Covid levanta é o direito universal à respiração, né? Muitas pesquisas foram aí discutidas, foram levantadas, e o que se mostrou é que havia um paradoxo, né? Enquanto muitos seres humanos morriam por falta de respiração, a biosfera, a natureza, respirava melhor, porque em tempos de isolamento a gente deixava de
deixar nossas pegadas homicidas, assassinas no planeta Terra. Então, havia toda essa discussão, direito universal de todos, inclusive da biosfera, e aí eu acho que, a partir dessa temática do direito à respiração, várias camadas vieram à tona. Eu acho que uma delas das condições precarizadas de praticamente metade da população brasileira sem saneamento básico, o que significa dizer que metade da população brasileira vive permanentemente com problemas de diarreia, com problemas de pele, né? Então, a gente tem a Covid, ela foi nos dando, por meio de números, que Brasil e que mundo é esse tão desigual, né? Com ela também a gente começou a sentir muito proximamente que muitas pessoas que, quando deixavam de sair de casa, também não comiam e estavam passando fome. E dando esses dados que escancararam a desigualdade, para além de números frios, ele veio com uma componente racial de gênero muito forte, né? A letalidade da Covid, agora, quando ela chega nos rincões do Brasil e nas franjas das grandes cidades, é uma letalidade que está afetando muito mais pessoas pobres, né? Pessoas negras, embora ela tenha entrado no Brasil, né? Por meio da classe média, né? E dos ricos, quem está morrendo mais são as pessoas, são os corpos mais precarizados. Eu acho que isso é um tema para a gente também colocar aqui na roda, no debate. E aí eu acho que, junto com a Covid e com ela e para além dela, temos a persistência das mortes das humanidades subalternizadas de sempre. Pessoas negras, pessoas indígenas. Eu acho que, quando a gente tem episódios que não estão ligados diretamente à Covid, como a morte do George Floyd e as nossas mortes aqui no Brasil por operações policiais, o que se tem nesse cenário de se pensar o enfrentamento e da defesa da vida? É que, de fato, se, por um lado, a Covid ela ameaçou todos nós, né, porque ela não escolhe, né, desse ponto de vista, ela é indistinta enquanto doença, mas ela foi se revelando cada vez mais, voltando a essa ideia, né, da saúde, da política, que tem corpos que são alvos dela, e esses corpos, eles desde sempre são matáveis pela polícia, pela necropolítica, por um sistema de saúde que, historicamente, não pensou nas doenças racialmente que tinha uma prevalência em alguns grupos raciais, não pensou a questão dos povos originários no Brasil, dos povos indígenas. O Daniel está aqui, pode falar mais. Eu acho que, para esse início de conversa, eu levantaria essas duas questões fundamentais, né? O que a Covid levanta em termos de desigualdade social, né? De um problema de saúde pública, e como é que a gente pode dimensionar no campo da política que vidas negras importam, levantando todas essas variáveis, né? Desde a precarização, da falta de saneamento básico, até a persistência atroz de um racismo policial, de um racismo institucional e de um racismo estatal. Eu só leria aqui uma frase que eu acho que é muito importante nessa coisa que as vidas negras indígenas importam, é que diz o seguinte, que o "eu não posso respirar", do George Floyd, se tornou, assim, um lema de todos os corpos precários, negros, indígenas, pessoas trans, lésbicas, tratados como excedentes biológicos pela necropolítica global do capitalismo financeiro e suas próteses governamentais na gestão da pandemia da Covid. A voz que George Floyd emprestou ao mundo, "eu não posso respirar", é o signo de uma asfixia universal em que a questão negra e indígena aparece ao mesmo tempo na tangente entre sua singularidade absoluta, vidas negras importam, e em sua transversalidade perspectiva, o devir negro no mundo. Né? E aí eu acho que, como, né, para a gente, temos outros colegas, para a gente fazer realmente um debate, eu pararia por aqui. Né? Muito obrigada, Rosane. Emocionante e importantíssima a sua fala. Eu passo imediatamente para Emanuele Góes. Vocês estão me ouvindo? Estamos.
Bom dia. Inicialmente, eu queria agradecer, né, ao convite para poder participar desse webinário. Venho acompanhando aí os webinários das atividades de vocês e, para mim, participar de uma mesa dessa, né, tendo aí Rosane Borges, uma das referências do movimento de mulheres negras, da intelectual, que a gente tem aí como referência no pensar sobre a população negra, né? E todos os outros convidados que vão trazer outras questões que são importantes para este momento. Eu vou aqui, depois de Rosane, né? Eu fico até mais confortável, porque ela já deu para mim aí já me deu caminho, uma pessoa que abre, né? Em geral, dá o caminho para a gente. Eu vou me focar aqui na discussão, pensando um pouco em como a gente tem discutido racismo dentro da saúde. A pesquisadoras e pesquisadores negros e pesquisadores antirracistas no campo da saúde, sobretudo no campo da saúde coletiva, da epidemiologia, a gente sempre reflete que o racismo ele é um determinante social da saúde, né? Ele atravessa a vida da pessoa negra desde o momento em que ela nasce até o momento em que ela morre, né? E a morte, o que é a morte? A morte tem sido, para as pessoas negras, é uma morte que é negligenciada, é violenta, é precoce, né? Então, esse processo do que a pandemia traz para a gente, que é emergir, revelar o que a gente, ao longo da história, como pesquisadoras do campo da saúde, vemos denunciando de como as pessoas negras vivem, né, em condições precárias. Então, a gente tem dedicado a pensar sobre isso, e a pandemia nos revela isso, né? Antes mesmo da gente ter os dados, né, que são dados muitas vezes mal coletados ainda, né, subnotificados, mas a nossa experiência anterior de outras epidemias, de outras situações de adoecimento, já nos diz o que vai acontecer, né? A epidemia mais recente, que foi o Zika vírus, a gente viu o que aconteceu, né? Que foram as mulheres negras do Nordeste do Brasil as mais expostas, né? Foram as mais expostas à epidemia da Zika e sofreram as consequências em torno do que essa epidemia que ainda está presente, né? A tríplice viral, as três arboviroses, dengue, chikungunya e zika, e tem se somado aí, né, interagido com, nesse caso agora, com o novo coronavírus. Então, a gente já entendia que essa pandemia iria atingir a população negra mesmo antes de recebermos a informação do sistema de informação. O sistema de informação tem a sua importância porque vai dizer para a gente como a gente tem que atuar, aonde está, né, as diferenças, as desigualdades, e a gente precisa evidenciar e visibilizar o cenário nesse momento da pandemia, olhando pela perspectiva étnico-racial. Então, olhando o racismo como um determinante social, a gente precisa pensar a pandemia em todas as suas consequências, né? Quando a gente olha todos os cenários que a pandemia diz que vai ser ruim, né? Precisamos proteger o grupo de risco. Quem são os grupos de risco? São pessoas que têm diabetes, hipertensão, câncer, e no caso da gente aqui no Brasil, que ainda vivencia tuberculose, né? A gente vai... E quem são as pessoas que apresentam a maior prevalência nessas doenças, nessas morbidades? São pessoas negras, né? Quando a gente vai pensar em relação à moradia precária, quem são, né? São as pessoas negras. Todas as camadas que a pandemia revela para a gente são as pessoas negras que vão apresentar maior percentual naquele contexto de desvantagem ou de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? São as pessoas negras que apresentam um grupo de risco da tuberculose, porque são as pessoas negras que estão no sistema carcerário e na situação de rua, aonde
a tuberculose se apresenta como uma doença prevalente, né, nesses grupos. E pensando nisso bem, mesmo que, e aí, né, quando a gente pensa racismo como determinante, nos ajuda a refletir isso, que mesmo que a gente vivencie uma experiência semelhante, vamos supor que todos os negros, todos os indígenas e todos os brancos vivenciassem posições socioeconômicas semelhantes, de escolaridade e renda. O racismo, na hora que atende no serviço de saúde, vai atuar ali e vai determinar quem vai receber o respirador, quem vai receber um determinado tratamento em relação a outro, quem vai receber o melhor tratamento em relação a outro. Então, essa hierarquia racializada no serviço de saúde, que a gente chama de viés racial implícito, né, com as decisões que os trabalhadores, não só profissionais de saúde, desde a portaria até o momento em que a pessoa é atendida, tem esse viés aí, que o racismo institucional se manifesta por meio desse viés racial implícito. Então, a gente tem o racismo como centro que a gente precisa enfrentar desigualdades raciais na superação, né, em relação ao acesso a bens e serviços, mas o racismo na sua atuação, mesmo quando a gente se encontra em pé de igualdade em alguns aspectos, mas ser uma pessoa negra, por conta do racismo estrutural, vai determinar como aquele profissional vai te atender ou não, como os trabalhadores da saúde vai acolher você ou não, se vai te dar o melhor tratamento, ou um tratamento precário, ou um tratamento, né, que não condiz, que você poderia salvar aquela vida. Então, a gente está vivenciando a pandemia com um olhar muito preocupado por conta disso, por saber que o racismo está ali atravessando e permeando todos os aspectos, se manifestando de todas as formas dentro da vida da população negra, né, e de outros grupos que sofrem, né, opressões, e os grupos e os povos indígenas também. Eu vou ficar por aqui, aí depois a gente amplia esse debate. Legal. Muito obrigada, Emanuele. Você fala desde dentro, né, da vivência, inclusive nessa coisa toda da saúde pública. Você conhece isso muito. Eu vou passar imediatamente para o Daniel Munduruku. Nós estamos tendo notícias sempre também de como está sendo dura a questão em relação à população indígena, né? Algumas denúncias de verdadeiro genocídio. Então, você, com muita propriedade, vai poder nos dar alguma noção de como as coisas andam neste campo. Ok, muito bom dia a todos vocês, a todos que nos assistem. Também para mim é uma honra poder participar desse momento, desse debate, né, dessa conversa. É tão importante porque, inclusive, pega um outro segmento da sociedade, né, que vai para além, pelo menos no meu caso, para além do meu público comum, né, normal, tem a ver com a literatura, tem a ver com educação, mas tem menos a ver com a ciência em si, né? A ciência é mais pura, digamos. Bom, eu sou Daniel Munduruku, como você falou, eu pertenço ao povo Munduruku do estado do Pará. O povo Munduruku perdeu recentemente cerca de 10 sábios, né, 10 sábios para o coronavírus. E foram perdas muito, muito tristes e muito prejudiciais para a continuidade da memória desse povo. Então, a gente está vivendo, sim, momentos terríveis de continuidade, inclusive, da própria cultura e tradição munduruku, justamente porque quando 10 sábios, 10 velhos e velhas morrem, né, eles levam consigo uma parte considerável da memória, daquilo que é o depositário da nossa memória ancestral, né? Então, a gente tem tido notícias muito, muito duras com relação aos povos indígenas. Só para que o público nos entenda isso, nós estamos falando hoje ainda da presença no Brasil de 305 povos indígenas diferentes, né? E são faladas no nosso território 274 línguas.
E esses povos estão presentes em todos os estados brasileiros e em diferentes graus de contato. Tem aqueles que têm contato de 500 anos, mas tem os que têm contato muito recente, e tem ainda os grupos que sequer fizeram contato com a sociedade brasileira. Portanto, qualquer política pública, né, de atenção a essa população, ela tem que ser uma política diferenciada mesmo, tem que ser uma política que leve em consideração esses diferentes graus de participação na sociedade brasileira. Algumas populações estão mais em contexto urbano e essas certamente têm sofrem, né, um grau maior de, de afetação pelo Covid, justamente por serem comunidades, primeiramente, né, e por serem comunidades, elas estão o tempo inteiro muito próximas, as pessoas estão muito próximas umas das outras, tem um grau de solidariedade muito grande, que se isso é positivo, por um lado, por outro lado também pode ser um rastilho de pólvora, né, para que o contágio ele se espalhe muito rapidamente entre as pessoas. Tem as populações, no caso do povo Munduruku, que tem tanto o contexto urbano, vive no contexto urbano, mas vive também em área de floresta, em área de mata mais fechada e tudo mais. Se tem tomado todo o cuidado para que essas populações da floresta não sejam atingidas, né? E muitos grupos, não apenas os Munduruku, mas muitos grupos têm, inclusive, fechado essas fronteiras ou tentado fechar essas fronteiras, mas as notícias são sempre muito difíceis de a gente acompanhar, porque a gente sabe, em princípio, que há também uma invasão, né, permanente de garimpeiros, de madeireiros nessas áreas, aproveitando inclusive a oportunidade da doença, né, para adentrarem nessas áreas que estão pouco vigiadas, né, que estão sendo pouco tido pouca atenção sobre essas áreas atualmente. Nós temos um governo que já há muito tempo nós sabemos que ele é um governo genocida, etnocida, né? Que é um governo que não tem se preocupado com as populações menos favorecidas e muito menos com as populações indígenas, que são populações que são guardiães de um patrimônio cultural, natural, que é desejado por esse sistema capitalista neoliberal que a gente vive, né, e que não perde a oportunidade de aprovar leis, de aprovar atitudes, inclusive, de invasores, né, e que isso tem efetivamente afetado as populações indígenas de uma maneira assim, definitiva e fatal. Para encerrar essa minha primeira participação, queria prestar minha homenagem ao grande líder indígena que, vitimado pela Covid, nos deixou no dia de ontem. Estou falando aqui do Paulinho Paiacã, né, que foi uma pessoa, uma liderança extremamente importante no Brasil, né, em defesa do patrimônio natural, foi um dos grandes defensores da ecologia, né, do meio ambiente, da sustentabilidade dos povos indígenas e tudo mais. E no dia de ontem ele foi vitimado também pela Covid. Um momento muito triste, né, porque é uma perda significativa, é uma perda de uma pessoa que tinha uma atuação sistemática na sociedade brasileira e trazia muitos ensinamentos e muitos conhecimentos para as gerações mais jovens. Então fica aqui também a minha homenagem a ele e, através dele, minha homenagem a todos os mais de 200 indígenas que já perdemos, né, nessa luta contra o vírus. É isso por enquanto. Muito obrigada, Daniel. Eu queria passar já imediatamente para Ana Carolina da Hora. Bom, gente, obrigada pelo convite. Bom dia. É super prazer estar com referências aqui
Eu sei que quando a galera coloca o da hora, acha que é brincadeira, mas é um sobrenome mesmo, eu posso provar na RG. E contemplada com todas as falas, eu queria trazer uma perspectiva muito de um elemento que está, ao mesmo tempo que ele está ajudando, também está atrapalhando muito todos os movimentos aqui já citados, que é a tecnologia, que é o que eu estudo, né? Eu acredito que ela está potencializando desigualdades que nós já vivenciamos na nossa vida, no nosso dia a dia, e ela também está dando oportunidade da gente mostrar essas desigualdades. Né? Eu acredito que muito do que tem acontecido com Vidas Negras Importam, com a mobilização digital que tem acontecido através de líderes comunitários, líderes do movimento negro brasileiro, a partir de uma comunicação com os líderes dos movimentos negros lá dos Estados Unidos, que estão conseguindo linkar os fatos que estão acontecendo tanto aqui no Brasil quanto lá em relação à população negra, em relação à população preta, para poder criar uma mobilização que consiga chamar a atenção de pessoas que possam nos ajudar nessa luta. Né? Eu acredito que o elemento tecnologia está justamente fazendo intermédio disso tudo, até pelo momento que nós estamos vivendo de não podermos nos encontrar, né, presencialmente, então está cumprindo um papel muito importante. E, ao mesmo tempo, a minha preocupação, e isso eu venho externalizando com alguns amigos em alguns outros projetos também, é até onde as informações que nós estamos compartilhando, estamos tentando organizar, está chegando para todo mundo. Né? Acho que a gente está vendo todo o que está acontecendo com o Enem, com as escolas públicas, com as escolas que não têm acesso à internet, não têm uma infraestrutura, povos que estão sem acesso à informação de como se cuidar da Covid, e dificilmente a informação está chegando em lugares que não tem internet. Então, como que está acontecendo essas estratégias, né? Como está acontecendo essa mobilização? E conversando com alguns amigos do Norte, né, eles falaram para mim que eles estão tentando, criando iniciativas que ligam rádio, né, essa tecnologia, que é uma tecnologia também que a gente sempre usou, com a internet. Então, quem tem acesso à internet, em alguns lugares do Norte, organizam as informações, passam para a galera das rádios locais para elas comunicarem às pessoas que não têm acesso à internet. Mas, mesmo assim, me preocupa muito essa liberdade, entre muitas aspas, que nós estamos tendo com as ferramentas, porque ela pode estar privilegiando alguns acessos a algumas pessoas e, mais do que isso, pode estar sendo usada para controle. Né? Essas fake news e todas as informações falsas, principalmente nesse período que a gente está, no período de tentar mobilizar as pessoas para vidas negras e vidas indígenas que tem acontecido, elas acabam atrapalhando muito que essa comunicação seja mais eficaz. Então, esse era o ponto que eu queria trazer de questionamento. Até disso, de eu estar estudando e estar usando muito nos projetos, acho que um dos projetos que citou a hashtag do Agora é a Hora, que é um projeto em parceria com o Perifa Connection, que eu faço parte, o Movimento da Caxias e a ONG Crioula, o Instituto Marielle Franco, que é um projeto para ajudar nas doações pela Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Né? Doações de alimentos e também ajudar a galera a ter o acesso ao auxílio emergencial. Porque é aquilo, acho que a educação é uma das nossas ferramentas para a gente conseguir combater tudo que vem acontecendo. Então, não basta só falar que tem um auxílio emergencial em tal site, mas como que as pessoas podem acessar, como que elas conseguem acessar, que tipo de ferramenta que elas precisam ter para acessar, e se ela não tiver, como que a gente pode ajudar nisso. Então, acho que essas iniciativas assim, que estão tentando sair um pouco da internet, um pouco da tecnologia, fazendo cortando o caminho, elas também são iniciativas que podem estar nos ajudando nessa mobilização. Ih, está no mudo. Agora. Eu gostaria que você deixasse, antes de eu passar a palavra para o Gilberto, deixasse uma pergunta para o grupo, ou para os pesquisadores, ou para um que você escolha. Nossa Senhora, vamos lá, responsabilidade. Eu vou deixar para todo mundo, na verdade. É uma pergunta sobre estratégias de comunicação. Porque eu tenho visto que a gente está tendo que se comunicar muito pela internet e, às vezes, a gente acaba comunicando até informações muito sigilosas, dando muita abertura
para que a gente não consiga realizar o nosso trabalho com as iniciativas que a gente tem, cada um no seu modelo. Então, eu queria levantar essa pergunta sobre estratégias de comunicação hoje, em meio à pandemia. O que vocês acham? Muito obrigada, Ana Carolina. Passo agora para o Gilberto Caetano, que também deve contar essa experiência da periferia. Olá, bom dia para quem está assistindo, bom dia a todos os participantes, é uma honra estar aqui. Eu faço parte dos Diálogos Afro-Urbanos, né? Eu sou de Diadema e atuo principalmente aqui na Zona Sul de São Paulo também. Eu faço parte desse coletivo, eu vou falar o nome do coletivo, né? Que é o Bob, a Marta, a Sueda, a Maíra, a Silvana, o Agner, o Rodrigo e o Paulo Brasil. E a ideia surgiu do Bob, né, que ele tem essa ideia de ter várias palestras, falar com as nossas comunidades daqui de São Paulo, né, e algumas outras regiões do Brasil. Isso há mais de 10 anos atrás, né? E aí nós temos essa proposta de interagir com algumas comunidades do Brasil, né? Por exemplo, Paraisópolis, Brasilândia, aqui em São Paulo, né? O Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré, o Morro do Alemão, em Vitória, no Espírito Santo, que é o Poligonal 1, Território do Bem, né? Em Salvador, que é a Nova Constituinte, a Beiru e a Valéria, são esses bairros, e dialogar com esses líderes comunitários que a gente tem contato, né? Primeiramente. E o que nós queremos fazer com essas comunidades, né? É lançar uma divulgação, uma campanha, né, para falar sobre saúde, trabalho e renda, habitação e moradia, juventude e violência doméstica com essas comunidades. E aí a gente viu que a gente necessitava de ter uma verba para atingir mais pessoas, né, para conversar com essas pessoas. Então a gente iniciou uma campanha que é na benfeitoria.com, Diálogos Urbanos, né, para arrecadar uma verba para a gente atingir, que a gente quer atingir mais ou menos por volta de 600 mil pessoas nessas comunidades, através dessa campanha. E aí a Ana Carolina da Hora ela falou também de como a gente interage fora da internet, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso ao celular, né? Por isso que também a gente tem esse trabalho com os líderes comunitários dessas regiões, para a gente tentar buscar, porque a nossa ideia não é ser uma coisa na vertical, né? A gente manda uma informação e eles recebem. A ideia é ser na horizontal, de que a gente troque ideias para atingir de melhor forma possível essas comunidades, né? Porque também a gente até pensa em expandir mais essas áreas, mas a gente não tem tanta perna assim para expandir mais. Então a nossa ideia são esses territórios, até que é bastante coisa, né? Dessas comunidades. E então a ideia é ser essa comunicação na horizontal, trocando ideias para que como a gente consegue discutir o trabalho em renda, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, com Salvador, e buscar soluções, né? Se alguém tem algum tipo de solução em Vitória ou na Bahia, trazer para cá e daqui para lá também, né? A gente tentar dialogar entre as comunidades de uma melhor forma possível com essa campanha, né, de chegar nas pessoas, porque a gente vê que as pessoas parece que, como falam, a reabertura da economia, né, como tem essa reabertura da economia, parece que as pessoas pensaram que sumiu o Covid de repente. Tem muitas pessoas andando sem máscara, sem um monte de gente na rua. Infelizmente, aqui em São Paulo aconteceu, aqui próximo onde eu estou, né? Aconteceu, um policial matou um menino aqui da Vila Clara, não sei se vocês estão sabendo, mas e teve uma passeata, né? E a juventude, grande maioria das pessoas estavam sem máscara, assim, né? Mesmo na passeata, e algumas pessoas com máscara ainda. É uma causa, lógico que é uma luta para que isso pare, né? Com essa violência policial que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem a Covid, e aí tem a violência policial, tem a saúde, né, como foi falado bastante no início, tem essa comunicação com a fake news, são muitos problemas para administrar, né? E aí nós, do Diálogos Afro-Urbanos, estamos tentando arrumar uma forma de conseguir conversar com todo mundo, de ajudar nesse momento, né? Porque a maioria de nós, todos nós somos comunicadores, né?
no Diálogos Afro-Urbanos. E aí a nossa forma é dialogar com essas comunidades. Muito obrigada, Gilberto Caetano. Você deixaria uma questão para o grupo? Sim. A questão que eu tenho, acho que é para todos, né? Como que nós estamos vendo que a coisa parece que vai piorar bastante, né? E aí, como que a gente consegue reverter não, né? Mas, de alguma forma, alertar para as pessoas que a coisa é muito séria, sabe? De uma forma que não... que o negócio, que o bicho está pegando mesmo, sabe? Como que a gente consegue reverter isso com essas comunidades? Valeu, Gilberto. Eu vou aproveitar uns minutinhos para dizer aqui a vocês que o projeto Ciência na Rua teria que se encontrar realmente com esses parceiros que a Ana Carolina e o Gilberto Caetano representam, porque o nosso maior desafio, nosso objetivo é falar de ciência e enfim, de novos achados importantes para a população como um todo e, sobretudo, para os jovens, novos achados da ciência, de uma forma lúdica e com humor sempre que possível. E nosso grande desafio é como alcançar muito mais gente. Eu tinha uma série de oficinas, de workshops programados com jovens da periferia de São Paulo, e aí a pandemia cortou minhas asas durante esses meses todos. Mas, enfim, como que é importante, de fato, a gente se articular, se juntar para aumentar a potência dessas comunicações não hegemônicas que nós temos tanta necessidade de disseminar na sociedade. Eu vou deixar uma pergunta também para nossos convidados todos, e a minha pergunta é a seguinte: neste momento de pandemia, de tantas vidas sendo perdidas, de atitudes genocidas, o que é mais urgente? É a pressão sobre o Estado para que, de fato, libere políticas de assistência mesmo, que libere verbas, recursos para as populações de baixa renda, enfim, atuar, né, nesse trabalho de pressão ao governo, ou, um pouco descrentes de que isso tenha efeito a curto prazo, o mais importante seríamos formar redes de solidariedade, como já vêm sendo formadas, e fortalecer de muitas formas essas redes de solidariedade para que a própria sociedade atue onde o Estado, por deliberação, não chega. Eu vou fazer a mesma rodada, começando da Rosane, passando para a Emanuele e depois para o Daniel. E aí, se a Ana Carolina e Gilberto quiserem falar sobre isso, também. A palavra é sua, Rosane. Ok, tirei do mudo. Eu acho que assim, a gente está no momento também, né, que das múltiplas tragédias e problemas no contexto brasileiro. A pandemia chega no Brasil, né, e no mundo, num momento muito difícil da quadra da nossa história, um momento em que nós não temos presidente, como já diria o nosso amigo haitiano, né? Nós estamos sem presidente, na verdade, desde 1º de janeiro de 2019. Eu acho que essa falta de uma institucionalidade, de um governo com políticas, não só para a questão da saúde, da pandemia, mas para todo o Brasil, nos faz, Mariluce, reforçar essas redes, né? Às quais você se refere, né? Da gente pensar como é que a gente, mesmo isolados, eu acho que esse webinário acho que tem essa função, né, da gente pensar, mas também ser prospectiva, porque eu acho que todo mundo fala do novo normal, né? E eu prefiro a expressão que é o pós-anormal. Como é que a gente pode viver um pós-anormal? Porque a normalidade, morte das pessoas indígenas sem que a gente diga nada, a cada 23 minutos no Brasil uma pessoa negra morre. Então, na verdade, era uma anormalidade absoluta. Então, a gente está
pensando o que a gente pode, a partir desse pós-anormal, construir dentro dessas redes paralelas, pensando, né, recursos humanos para a gente realmente pensar, né, nesse novo mundo que, infelizmente, eu acho que já nasce velho em termos de vícios da política e etc. Está sendo pensado uma constituição global, né? Agora, em tempo de Covid, os italianos, alguns grupos europeus, pensando um governo, um novo governo do mundo. Eu acho que não há possibilidade da gente pensar uma constituição da terra se a gente não tomar os saberes indígenas, os saberes da população negra como essenciais para essa nova gramática política. Eu acho que o momento da gente, sabe, da construção dessas redes é como é que a gente reaprende com saberes e paradigmas que foram desconsiderados, porque, inclusive, a Covid é um problema da devastação da natureza. Nós estamos sem barreiras das florestas, né? E, então, eu acho que a gente pensar nessas discussões de redes, de fortalecimento, de construção de políticas, porque eu, sinceramente, acho que a gente não tem Estado para reivindicar. O nosso debate hoje não é nem mais assim, que política pública a gente pode reivindicar, porque a gente não tem como reivindicar. Porque a gente não tem um Estado que possa acolher isso, né? O nosso Estado é um Estado que está, inclusive, ao confiscar direitos, é um Estado que está se matando a si próprio, como diz o Paul Virilio, é um Estado suicidário, né? É uma máquina de guerra que vai corroendo, inclusive, o próprio Estado. Então, eu acho que nessa situação que a gente não tem sequer Estado, é pensar nessas redes, pensar em construção solidária, pensar em modos outros da gente, enquanto indivíduo, enquanto pessoas, de agir. Eu acho que de pensar isso não temos outra saída. E, em relação à questão... Agora eu fiquei... A Daora, né? Que é sobrenome mesmo, eu vou chamar você de Daora, adorei esse sobrenome. Estratégias de comunicação, né? Eu acho que também é preciso que a gente pense na gestão das diferenças, né? E não na gestão das semelhanças que a gente vive nesse momento. É muita live, muito contato virtual, e a gente acaba carregando a política da indiferença também para as redes. O fato da gente estar sempre se falando, a gente não quer dizer que a gente construiu uma ação comunicativa com base na racionalidade do argumento, capaz de nos emancipar. É um diagnóstico meio ruim, mas eu sou positivista na ação, né? Como já diria Gramsci, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Então, acho que o meu lado otimista eu acho como é que a gente pensa a gestão da diferença e faça da diferença nas trocas comunicativas uma riqueza, e não sinal de cancelamento, de bloqueio, cada vez mais a gente está nas nossas bolhas. Eu acho que esse que é o nosso desafio, principalmente em tempos, né, como o nosso. Tinha uma questão do Gilberto também, você gostaria de abordar, Rosane? Eu acho que escapou, Gilberto. Eu anotei aqui, eu não anotei a sua questão. Qual era a sua questão mesmo? Me desculpe, é porque eu acabei não anotando. Muita coisa, né? Não, eu só queria saber sobre como atingir de uma forma mais... não mais dura, eu não diria mais dura, de uma forma do que da realidade... Mais incisiva, isso, é essa palavra. De uma forma mais incisiva esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente radicalizar a política nesse sentido, resgatar o exercício da política, voltando. A gente está sem Estado, a gente está sem institucionalidade para acolher as nossas questões. Eu acho que esse trabalho de formiguinha, de fato, como você falou, deu a experiência aí das pessoas que foram para a rua, é indignação, mas me preocupou muito porque 2 episódios me deixaram muito tristes com a manifestação do domingo retrasado. A gente tem caso de 2 jovens que moravam com suas avós, elas estavam isoladas, pós-manifestação que elas foram para a rua, uma delas pegou a Covid, ficou muito mal, ainda está muito mal, e a avó morreu. E são meninas negras, né? Então, quando eu fiz um post que eu estava preocupada, que muita gente diz, olha, a revolta está tão grande, eu disse, gente, mas a gente está indo na rua direto. Não é preciso a gente dar eco o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a gente foi para os 111 tiros em Costa Barros.
Eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de má consciência porque eu não fui para a rua, porque a gente sempre está indo para a rua. Então, são dados, eu acho que o que você coloca em termos aí, eu acho que sim. Como é que a gente constrói uma rede política? A princípio, não é que eu seja contra a gente ir para a rua agora, mas veja, a Manu colocou uma coisa muito forte, como a Covid ela nos afeta. Então, eu acho que é o direito à respiração, o direito à vida em todas as dimensões, né? Eu acho que se a gente for para a rua para reivindicar, é legítimo, mas isso pode custar minha própria vida, eu acho que é melhor a gente não ir, não é? Eu acho que tem aquela frase da Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então, eu acho que a gente tem que combinar de não morrer. Eu acho que essa que é a nossa... Ser incisivo hoje é a gente pensar que a vida deve ser a nossa grande reivindicação. E toda discussão política, toda reivindicação hoje no mundo, ela deve ser reorganizada a partir do direito à vida. E pensar direito à vida é pensar nos indígenas, é pensar nos negros, é pensar nas pessoas trans. Porque senão fica uma hashtag muito... Aí depois a gente fica dizendo todas as vidas importam. Não. Porque tem vidas que já importam muito. Então, eu acho que a estratégia é isso, é a gente radicalizar de que nós voltamos para uma reivindicação que é primária, que é o direito à vida. E de quem sempre teve a vida ceifada, destituída, subalternizada, como foram os povos originários e a população negra desse país, né? Eu acho que a radicalidade se dá aí. Como é que a gente não abre mão desse princípio, dessa reivindicação, desse lema, que, além da Covid, é isso que reinaugura o século XXI, né? A gente pensar na vida como uma reivindicação fundamental. Beleza. Nós temos perguntas de pessoas que estão nos assistindo, então a gente vai completar essa rodada agora e aí eu imediatamente leio essas questões para vocês. Então, se a gente puder ser bem objetivo para dar tempo ao público se manifestar. O distinto público. O distinto público. Vamos lá, Emanuele. Bem, as perguntas são realmente, a gente conseguir restringir é um desafio. Eu vou até botar meu cronômetro aqui para poder não passar o tempinho mais. Então, o que Rosane traz sobre as redes, né? A gente é o que a gente precisa, o que a gente, a nossa atuação, que é uma atuação inclusive antiga, né? Se a gente for pensar a atuação do movimento negro, movimento de mulheres negras, essa rede de solidariedade, que é uma forma de lidar com a ausência do Estado, é uma questão que não é de hoje, então a gente vai inclusive, emprestar essa experiência para ampliar para ampliar no contexto da pandemia, porque o Estado não está nas comunidades muito antes, então a gente tem os serviços de saúde que não estão lá. A gente vivencia a comunidade, as comunidades vivenciam os chamados vazios assistenciais, que são os locais que não têm serviços de saúde, sobretudo serviços de média e alta complexidade. Então, as várias formas de solidariedade, de rede, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, por conta da ausência do Estado, né, que coloca uma população negra, das populações pobres nas periferias e nas franjas, e os serviços de saúde, de educação, né, no centro. Então, as populações ficam sem acesso a bens e serviços, e aí, sobretudo, serviços de saúde. Então, acho que a gente vai precisar fortalecer essas redes, ampliar essas redes, porque agora só fez a pandemia e esse Estado que hoje está, só faz agudizar, né, potencializar as desigualdades estruturais que a gente vivencia. Então, eu acho que é o caminho mesmo, é a rede de solidariedade que a gente vai precisar amarrar e se tornar cada vez mais sólido, né, para passar, né, por essa pandemia e chegar num pós-anormal que a Rosane traz, eu achei interessante, que é isso mesmo. E aí, sobre estratégias de comunicação, no meu caso, eu vou ser bem específica, né? Eu tenho feito desconstruir fake news, né? Que as comunidades sofrem com o que chega, né? Porque o Zap, todo mundo tinha acesso, né? O WhatsApp é uma questão muito séria, né?
e as pessoas vão... E quando isso vai chegando e a gente precisa desconstruir, precisa, no meu caso, que eu sou da epidemiologia, precisa decodificar o que é que a gente está falando e arrumar essa fala para que as pessoas entendam do que a gente está dizendo, quando a gente fala grupo de risco, quando a gente fala que é prevalente, né? Como é que a gente diz isso para a comunidade e que isso se torne possível, né? Seja uma estratégia de comunicação. Eu estou falando assim, uma coisa bem direta do que eu, como uma comunicadora, uma blogueira, tenho feito a partir do meu conhecimento como uma epidemiologista. E tenho feito essa discussão mesmo das desconstruções dos fake news e trazendo o que tem de informação nas diversas redes de comunidades que eu participo, sobretudo nos WhatsApp, grupos que as pessoas têm no WhatsApp. Sobre como chegar na comunidade, né? Como convencer ou como mostrar para a comunidade o quão grave é o que estamos vivendo. É difícil a gente mostrar para a comunidade sobre o que é essa pandemia em comunidade que vive sobre a égide da violência constante. Então, para a comunidade botar máscara, para sair para reivindicar a morte de um jovem negro, sabe, assim, vivenciar esse complexo, né, de que a morte, eu sempre falo, a morte é uma entidade presente para essas comunidades, seja pela violência, seja pelas diversas mortes que não, por conta da falta de serviço que ali, né, as mortes maternas, seja pelas doenças negligenciadas, pela zika, pelo chikungunya, que mata, a dengue, levam as pessoas nas comunidades, e as comunidades vivenciam isso, a morte é uma entidade presente. Então, como é que a gente dialoga para evidenciar que a pandemia vai interagir e vai dobrar, multiplicar, vai ser uma questão de ampliar as mortes e os agravos dentro da pandemia. Não é que vai ser uma coisa ou outra, né? Não vai ser a violência policial ou se contaminar pela Covid, não. As coisas vão se interagir e a gente precisa dialogar com a comunidade a partir disso. É bem complexo, bem difícil, até para a gente mesmo se convencer disso, né? É difícil a gente pensar sobre isso quando a gente vive em estado de extrema violência. Cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, como é que a gente dialoga sobre o uso da máscara diante desse cenário que a gente vivencia? É um desafio para todos nós, que estamos aí dispostos a passar por esse processo e levar muito para uma próxima etapa. E aí eu fico um pouco desse ponto aqui. Excelente, Emanuele. Eu queria até lembrar que eu fiquei muito impressionada quando eu vi um líder comunitário aqui de São Paulo declarando num dia desses, no jornal Hoje, da Rede Globo, o seguinte: a publicidade, a propaganda que se faz nesse sentido do fique em casa, não fala com as comunidades, porque a morte, para as comunidades, a morte é uma presença diária para a gente. A morte nossa é diferente da morte para a classe média, etc, etc. Então, veja, está errado a comunicação que vocês estão fazendo. Eu fiquei muito impressionada e pensei muito sobre isso naqueles dias. Eu queria passar, então, para o Daniel Munduruku, lembrando que as questões eram uma da Ana Carolina sobre estratégias de comunicação, como é que vocês veem essas estratégias, o Gilberto Caetano, como se pode ser mais incisivo nessas lutas de defesa das comunidades, né? E a minha própria pergunta era se nós deveríamos pressionar mais o Estado ou, principalmente, adensar nossas redes de solidariedade na sociedade mesmo, independente desse Estado genocida. Então, é com você, Daniel. Tá, muito bem. Bom, eu acho que, a grosso modo, isso tem acontecido de uma maneira ou outra, essa coisa de solidariedade nas redes, né? Eu acho que até o próprio movimento negro tem lembrado que existem vidas indígenas, coisas que às vezes não aconteciam com muita frequência, ou pelo menos não eram tão publicizadas.
e agora é possível a gente perceber isso e um diálogo acontecendo com a sociedade em todos os segmentos. Isso é bacana, eu tenho seguido algumas lives, algumas transmissões em que se tratam essas questões, em que convidados indígenas, negros, não indígenas, enfim, estão debatendo e conversando a respeito dessas questões todas que, na verdade, afetam a todo mundo, né? Essa coisa de todas as vidas importam, tem muito a ver também com as vidas não humanas, né? Que estão efetivamente tendo uma oportunidade rara, né? nesse mundo que a gente vive, de poderem também se manifestar, inclusive, né? Isso é importante a gente levar em consideração tudo isso, já que as populações indígenas, grosso modo, elas têm uma visão de mundo e de realidade que vai além da nossa própria presença humana, né? nessa realidade que os indígenas vivem. E tem sido esse o grande problema, inclusive, né, de poder se comunicar com a sociedade brasileira, justamente porque tem a ver com a diversidade linguística que as populações indígenas ainda trazem consigo, né, porque o português falado pela maioria dos brasileiros não é a mesma língua falada pela maioria dos indígenas. Portanto, essa coisa da comunicação para essas populações passam também por um desconhecimento da sociedade brasileira sobre a realidade que esses povos vivem, né? Porque ainda, infelizmente, o que se tem a respeito dos povos indígenas é uma visão romantizada, é uma visão que, às vezes, acadêmica, né? É uma visão que não leva em consideração a realidade dessas populações. Então, quando a gente pensa que a sociedade brasileira está se comunicando com os indígenas, não está, né? Não está. E os indígenas, claro, dentro das suas possibilidades de participação na sociedade, têm procurado criar uma forma de se comunicar consigo mesmo, né? E, de uma certa forma, a própria internet tem cumprido esse papel de aproximar diferentes realidades indígenas, e muitas dessas populações que não falam o português como língua, a primeira língua, né, língua materna, estão criando informativos, né, criando formas de comunicação para conversar com os seus iguais, porque isso também é importante, né? Não adianta pensar que escrevendo em Munduruku a gente vai atingir todos os povos indígenas, porque não vai. São 274 línguas diferentes, portanto, são 274 formas de conversar sobre o Covid, né? E que tem muito a ver, inclusive, com a cosmologia, com a cosmogonia, né? Com o tipo de realidade que essas populações vivem e como elas enxergam a realidade que nós estamos vivendo, que não é a mesma realidade nacional, que não é a mesma realidade mundial, né? Essas populações, como vêm de um outro universo de compreensão da vida, da existência, não outro no sentido do diferente em si, mas é essa compreensão que é dada, inclusive, pelo fato de falarem outros idiomas, outras línguas, e em cada língua vai trazer compreensões diferentes sobre o universo. Então, está muito difícil essa comunicação efetivamente. É claro que aquelas pessoas e grupos que vivem mais próximos do contexto urbano têm acompanhado essas informações, que é igual para todo mundo, né, que falamos português, tem acompanhado e tem procurado também fazer uma série de ações de proteção, mas isso, infelizmente, não é uma realidade que está se acontecendo, que o número dos indígenas infectados só tem aumentado, né? Se fala de mais de 1.000 pessoas já infectadas, mais de 200 mortes, e isso é uma realidade que vai para além do controle. Eu dizia no começo, na minha primeira fala, justamente que a grande dificuldade dos indígenas é que são grupos que vivem em comunidade, não em comunidade periférica, né? Mas vivem em comunidade, né? Eles são organizados em forma de comunidade, inclusive dividindo entre si as mesmas roupas, os mesmos objetos, os mesmos copos, as mesmas... Enfim, e isso é muito difícil você tirar de uma hora para outra dentro de um povo.
né, que está acostumado com isso, como é que nós vamos chorar os nossos mortos e para o ritual dos mortos tem às vezes é muito longo esse ritual, exige a presença da pessoa, exige a presença do corpo, né? E isso tem sido um baque extremamente doloroso dentro dessas populações. Se já é um baque numa sociedade como a nossa, que ritualiza muito pouco, imagine numa sociedade indígena em que a ritualização é fundamental, inclusive para poder encaminhar, né, a alma, o espírito, de acordo com a crença do povo, para o lugar que a pessoa tem que ir, que aquele corpo tem que ir. Então, tudo isso se tem que levar em conta. Então, não é muito fácil. É claro que a política que nós temos, essa política do governo, é uma política criminosa com relação aos povos indígenas, já falei disso. Não vai melhorar essa relação. Eu não creio que pós-pandemia nós vamos ter um mundo novo, nós nós vamos ter um capitalismo ainda mais selvagem, querendo destruir ainda mais coisas, porque esse capitalismo ele está perdendo coisas, né? Ele vai querer repor isso depois que isso acabar. Então, a impressão que eu tenho é que as invasões dos territórios, a quebra dos direitos indígenas, que já vem acontecendo há muito tempo, vai aumentar. Nós temos aí uma série de leis que estão no Congresso, né? Inclusive para construção de hidrelétricas, de mineração em terra indígena, né? Da entrada dos missionários evangélicos nas áreas indígenas. Inclusive, nós temos no governo, na FUNAI, né, evangélicos agora dominando o cenário. E aí tudo que a gente vê é uma política mesmo genocida, né? Em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Então, para nós tem sido muito difícil acreditar que vamos mudar. Nós não vamos mudar. A coisa, a meu ver, vai continuar tão ruim quanto estava e talvez com assim, um requinte de crueldade um pouco maior. Mas, enfim, é o que nós temos, né? E, em cima disso, resta tentar nos juntar com a população brasileira que tem essa abertura, né? Essa abertura de conversa, de diálogo, para podermos fazer pressão, sim, no poder público e assim a gente continuar, ao menos vivos, né? Já que a gente talvez perca muitos direitos daqui para frente. Eu queria fazer a Ana Carolina e a Gilberto uma proposta de que eu leia algumas questões que estão aqui e aí a gente recomece a roda por vocês. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu queria ler primeiro aqui uma questão da Chantal Reis. Ela é correspondente do jornal francês Libération. Ela começa pedindo que Rosane e Ana Carolina deixem os contatos, depois ela pede, é melhor que todo mundo deixe o contato aqui no chat, para que se tenha esses... Enfim, para quem quiser falar com vocês depois poder conversar. E aí a Chantal diz que, além de pedir esses contatos, gostaria de perguntar para a Rosane como você vê a reação do brasileiro à morte de George Floyd e à mobilização que se segue. Para Ana Carolina, você falou que lideranças negras no Brasil estão tentando se mobilizar para sensibilizar a ideia de que vidas negras importam. Quais os desafios que estão enfrentando? Você sente alguma indiferença, inclusive em relação às mortes por Covid? E a Laura Tercic, a própria Chantal pergunta para o Daniel Munduruku. Você mencionou a perda da memória cultural indígena com a perda dos sábios. Esses saberes, essa memória, não foram comunicados para as gerações seguintes? Ela pergunta. A Laura Tercic diz: bom dia a todos, obrigada pelas importantes reflexões e ideias, e pergunta para o Daniel Munduruku. Como você acha que está a percepção sobre a letalidade da Covid-19 para os povos indígenas de áreas de floresta, especialmente as que tiveram a fiscalização diminuída pelo governo, ou seja, onde há o peso adicional, talvez prioritário, da preocupação com o desmatamento? Você acha que este
pode ser um momento com potencial de chamar mais a atenção para a questão dos direitos de terras indígenas e conservação do que antes da pandemia. De certo modo, você falou um pouco já sobre isso, né? E eu vou, embora as perguntas estejam mais dirigidas a Rosânia, Ana Carolina e o Daniel, eu vou seguir querendo saber se o que é que a Ana Carolina quer comunicar primeiro, quer falar primeiro, depois saber se o Gilberto Caetano também quer comentar alguma coisa, e aí passo de novo a rodada para Rosane, Emanuele e Daniel. Beleza. Muitas perguntas, eu acho que também foi contemplada com todas as respostas que foram dadas até agora. Eu queria acrescentar uma coisa muito da perspectiva do que eu tenho visto com os jovens. Eu acho que a gente está no momento onde a gente precisa revisitar a nossa história. E eu não tô vendo, eu não sei se isso está sendo feito, porque revisitar a história não é só a leitura de livros de autores que a gente gosta mais, mas é a gente parar para ouvir pessoas que passaram pela movimentação e mobilizações muito antes dessa pandemia, né, que lutaram para muitos direitos que a gente está tendo acesso agora. E eu digo isso porque no podcast Ogunhê, que eu tenho, e depois eu posso falar a explicação desse nome para quem não conhece, Ogum é um orixá guerreiro e da tecnologia, mas antes de tudo ele é um orixá estratégico. Então, para ele conseguir construir as tecnologias que ele constrói, conseguir enfrentar as batalhas que ele enfrenta, ele é muito estratégico. Ele vai sem perder nenhum guerreiro, porque esse é um dos itãs dele. Ele tem que ter uma estratégia onde ele mantenha a equipe dele viva e, ao mesmo tempo, ele consiga vencer a batalha. Então, por que eu estou trazendo isso? Nesse podcast, eu acabo revisitando muitos cientistas do continente africano. E nessa revisitação que eu tenho que fazer, nesse estudo que eu tenho que fazer, eu acabo conhecendo muitas histórias que não estão nos livros didáticos que a gente tem acesso nas escolas e em algumas universidades. E aí, esse momento da pandemia, para mim, está sendo um momento de reflexão sobre essa história que eu estou revisitando. Porque muitas mobilizações, muitas batalhas enfrentadas por líderes que nós conhecemos, às vezes, só por televisão, só por documentários ou só por alguns livros, ali, nessa revisitação, tem todas as estratégias que eles utilizaram. A gente sempre viveu um momento, isso falando muito mais do movimento negro, onde a gente teve que usar estratégias tanto para se manter vivo quanto para vencer as batalhas. Então, acho que eu queria muito chamar a atenção para isso, que eu acho que passa por todas as perguntas que fizeram, que é que a gente está deixando de lado, talvez, a estratégia política. Porque, para alguns países terem conseguido a emancipação no continente africano, eles tiveram que ter a estratégia política. Como que, além de eu ir às ruas e tudo mais, porque... Enfim, eu tenho amigos e tem pessoas que estão à frente disso, eu não participei dessas mobilizações. Eu consigo compreender o momento, mas eu ainda acho sobre as estratégias políticas, que é você disputar narrativas, né? Você está ali, por exemplo, uma das falas aqui falou da bancada evangélica está tomando conta da FUNAI. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que combater, são essas narrativas, porque essas pessoas no poder, elas conseguem fazer um controle político. Né? Então, a gente precisa de uma estratégia política para lidar com essas narrativas que estão sendo colocadas para a gente. Então, nessa revisitação da história, dessas histórias, eu acabo passando muito por isso. E uma coisa que o Daniel me respondeu sobre a estratégia de comunicação e me chamou muita atenção é sobre essa variedade linguística que a gente tem no nosso país e que a gente acaba não falando sobre ela. E acha que todo mundo vai entender a hashtag Vidas Negras Importam, Vidas Indígenas Importam. Todo mundo acha que a gente... E eu passo uma crítica à minha própria profissão dentro da computação, porque a gente tem esse achismo de achar que está no digital e está englobando todo mundo. E, peraí, gente, vamos ter calma e vamos tentar entender o que é esse todo mundo e se a gente está conseguindo atingir mesmo. Então, me chamou muita atenção essa fala do Daniel, fazendo uma autocrítica e uma crítica aos meus parceiros aí de profissão, porque, da mesma forma que a gente estuda o continente africano e a gente vê que os países têm as suas línguas e povos com línguas que não são faladas por todo mundo no país, a gente também tem isso no Brasil. Então, como que a gente vai lidar com isso? Como que a tecnologia pode ajudar a melhorar isso? Então,
Então, me chamou muita atenção isso, porque acaba que muitas das estratégias políticas que a gente pode criar, elas podem não ser tão fortalecidas, porque vai estar sempre faltando um olhar, ou do povo indígena, um olhar do povo LGBT, que também não tem acesso a certas informações e a certos estudos, e a gente nunca vai conseguir complementar para, de fato, conseguir uma estratégia mais efetiva. Então, eu vejo que a gente está muito trazendo essa linha de frente, essas mobilizações, essas manifestações, que eu acho que tem esses dois lados, um lado que a Rosane já colocou, o outro lado de que muitas das respostas, eu entendo, não tem como, a gente está cansado do que está acontecendo. Mas eu penso também que é isso que eles querem. Eles querem levar a gente ao máximo do cansaço até que a gente comece a fazer o que eles tanto querem que a gente faça por nós mesmos, que é nos matarmos. Então, acho que essa estratégia do direito à vida precisa vir antes de qualquer coisa, porque se eu tenho vida e eu tenho saúde, eu consigo ir às ruas lutar, eu consigo estudar para ver as melhores estratégias, eu consigo combater, mas assim, sem vida e sem saúde, e isso a minha avó fala bastante. Minha avó fala assim, olha, pode faltar um monte de coisa para você que você vai conseguir correr atrás. Agora, se você não tem saúde, você vai correr atrás como? Como que você vai fazer se você não tem o básico? Então, acho que a gente precisa refletir, e eu puxo isso muito mais para os jovens, porque os mais velhos, os nossos ancestrais, eles já refletiram muito. Se eles não tivessem refletido tanto, eles não teriam tanto a nos passar. Então, acho que nós, mais jovens, a gente precisa refletir bastante antes de a gente tomar algumas ações, porque essas ações elas estão refletindo para quem veio antes da gente e para as próximas gerações. Então, acho que a gente está nesse momento de reflexão para poder conseguir criar as estratégias. Eu acho que teve uma Babalorixá que ela falou que não há mal nenhum a gente se resguardar agora, refletir e pensar as melhores estratégias para a gente conseguir combater lá na frente. Porque eu acho que a paciência e o tempo, se a gente for olhar nossos movimentos e nossas lutas, foram as coisas que nos manteram vivos até hoje. Então, acho que essa resposta, eu tentei construir uma resposta que contemplasse todos os questionamentos e as perguntas que fizeram. Assim, rapidinho, só a pergunta que assim, estourando super 2 minutos, que a Chantal trouxe sobre a Covid. Temos 5 minutos só para todo o grupo. Ai, meu Deus. 50 segundos. Essa questão que ela trouxe da indiferença. Eu sinto, sim, uma indiferença em relação às mortes por recorte de raça. Eu acho que é visível até pelo fato de terem tirado esse recorte da nossa base de dados para a gente conseguir ver as pessoas que estão morrendo por Covid. E não posso deixar de falar sobre a subnotificação, que é quando as pessoas estão morrendo por Covid, mas não estão entrando na estatística. Estão colocando qualquer outra coisa e não estão colocando Covid. Então, sim, eu sinto essa diferença. Os desafios são desafios de disputas de narrativas, são desafios da onde a gente tem que ficar toda hora desmentindo uma mentira que levantam nos movimentos e nas estratégias que a gente está tentando criar. Então, para mim, os maiores desafios estão hoje na comunicação e nessa falha de processo que a gente precisa se unir. Não tem como a gente ficar, um grupo está lutando de um lado, o outro está lutando do outro, e aí fala assim, e aí está todo mundo lutando por uma coisa só, mas a gente precisa se conversar, porque se a gente não conversar, a gente não vai ter Legal, como. Ana Carolina, eu quero votar em você nas próximas eleições. Gilberto, você quer falar rapidamente? E aí depois vai sobrar 1 minuto para cada um, para a gente fazer aqui nosso encerramento desse belo debate. Falar rapidinho, né, só de uma coisa que aconteceu aqui na Rua de Baixo, que tem um comerciante, que ele é de origem chinesa, e ele tem uma avícola. Então, logo no começo da pandemia, o que aconteceu com ele? Algumas pessoas daqui da região foram conversar com ele, para ele ou ele fechar o estabelecimento dele, ou ele ia apanhar e ia quebrar tudo. Então, ele teve que fechar as portas e ir embora. Isso aqui na Rua de Baixo, uma coisa que eu nunca ia imaginar que ia acontecer, né? Essa xenofobia assim. Então, claramente, logo no começo da pandemia, pelo fato dessa informação de ser uma gripe chinesa, né? Então, a gente tem uma coisa que é bem complexa, que também fala que é a falta dessa desinformação que a gente tem, tanto
da mídia mainstream, quanto do WhatsApp, onde que a maioria das pessoas recebe. Então, é um grande desafio que a gente tem também com o nosso trabalho do diálogo afro-urbanos, né? E eu acho que uma coisa também que a gente falta muito, que eu acho que tomara que as pessoas tenham que perceber, é que falta representatividade da gente nesses momentos de pandemia. A gente vê que a gente está meio sozinho, como foi falado aqui pelo Daniel também, por todos, que a gente não tem uma representatividade, a gente está meio isolado, a gente está sozinho. Então, quer dizer que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que a gente precisa ter representação, e não só na política, né, mas em a maioria das áreas, que a gente precisa ocupar esse espaço, né? Eu acho que é isso, e falar da nossa campanha, né, que é benfeitoria.com/diálogos afro-urbanos, para poder ajudar a gente a conseguir atingir mais pessoas. É isso, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Gilberto. Rosane, você que já nos deu tantas frases para reflexão, tem só 1 minuto. Eu vou ser muito rápida em relação à pergunta lá do brasileiro e a questão do George Floyd. Acho que depende muito de que brasileiro que a gente está falando. Se a gente pensar nos brasileiros não negros, eu acho que o caso de George Floyd só reafirma o nosso profundo racismo. Eu acho que é isso que eu teria para dizer. Quando a gente se mobiliza pelo George Floyd, né? A gente, as pessoas brancas, e subem hashtags, isso revela o quanto nós somos racistas, porque a cada 23 minutos nós temos no Brasil um George Floyd que morre e ninguém diz absolutamente nada. Então, seria isso, para ser assim, tipo, curta e grossa. Agradeço o convite, a participação de todas e de todos vocês aqui. Eu estou com um canal no YouTube que vai trabalhar com essas questões, se chama Esboços do Contemporâneo, então, esse debate do George Floyd, ele começa o canal, então vão lá no YouTube, Esboço do Contemporâneo, Rosane Borges. Beijos em todos. Nome lindo, Esboços do Contemporâneo. Emanuele, você. Está sem som. Desculpa, esse negócio do som. E não teve nenhuma pergunta direcionada para mim, mas aí eu queria agradecer e pensar, né, que esse diálogo é um diálogo que tem que atingir comunicadores e comunicadoras, e que a gente possa ampliar o debate, ampliar o nosso pensamento, abrir o nosso pensamento nas estratégias de enfrentamento à pandemia e nas estratégias de enfrentamento às diversas formas de mortes, que são mortes preveníveis, né? São mortes negligenciadas, para que possamos ter um mundo mais igualitário, né? E que o racismo, de fato, no Brasil, se torne centro do debate para a superação da desigualdade nesse país. Obrigada. Muito obrigada, Emanuele. Daniel? Pronto, eu queria também agradecer a oportunidade. Quem quiser me encontrar, é só ir nas redes sociais, Daniel Munduruku Oficial no Instagram. Tem meu canal no YouTube também, onde eu trago bastante vídeos informativos. Eu sou educador de formação, então a minha preocupação sempre é ajudar as pessoas a entenderem essa diversidade cultural e linguística que os povos indígenas trazem consigo, além de fazer discussões sobre questões políticas, movimentos sociais e tudo mais. Isso tudo se encontra lá no meu canal, no YouTube, né? Além de sugestões de leitura, de livros, etc. Também para crianças, inclusive, né? Que estejam aí, os pais que estejam nos assistindo também saibam que podem encontrar esse tipo de coisa lá no meu canal. Só queria lembrar aí para Chantal que a questão da memória, ou a transmissão da memória, é um assunto que não dá para efetivamente responder em 1 minuto, porque nós temos aí toda uma tradição que é passada, antes de ser passada para o jovem, é passada para os outros velhos, né? E quando os velhos morrem, e morrem muitos velhos ao mesmo tempo, e não tiveram tempo de passar, talvez, o que pode ser essencial, né, na manutenção da ancestralidade, da cultura dos mais jovens. Então, isso é possível explicar em outro momento, com um tempo um pouco mais largo, mas logo eu vou fazer uma live
falando sobre várias questões contemporâneas dos povos indígenas. Vocês estão convidados a participar por lá também. Um beijo em todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Seguinte. Maravilha. Antes de agradecer a todos vocês, eu só queria dar um recado que tem, para não ter que ler o assunto todo, eu queria dizer que está no site do ciencianarrua.net uma informação sobre a Batalha do Covid, que é promovido pelo Grupo Coletivos Autônomos de Hip Hop de São Paulo. Olha que legal. É uma batalha de rimas feitas remotamente. As pessoas devem mandar vídeos com rimas sobre a epidemia. São 4 temas, está lá tudo explicadinho. O melhor do dia ganha R$50. O melhor da semana ganha R$200 e uma cesta de produtos de primeira necessidade. E o melhor do mês, R$1.750 mais a cesta. Então, basta olhar no ciencianarrua.net esse material do Coletivos Autônomos de Hip Hop de São Paulo. É uma boa para a moçada. Eu gostaria de agradecer muito a esse debate tão enriquecedor. Gostaria de agradecer a Rosane, a Emanuele, ao Daniel Munduruku, a Ana Carolina da Hora, minha colega, ao Gilberto Caetano, meu colega. Gostaria de agradecer muito as pessoas que possibilitaram o percurso desses 10 webinários, começando pelo professor Maurício Barreto, que é o professor da Federal da Bahia e coordenador do SIDAX Fiocruz. Ele é o coordenador geral da Rede Covida, foi ele que me propôs que a gente fizesse isso conjuntamente, primeiro, então agradecer a ele essa possibilidade. Agradecer também à equipe, a Raíza Tourinho, que é uma das coordenadoras de comunicação da Rede Covida. Agradecer à minha equipe técnica, né, o Tiago Marconi, que é o editor executivo do Ciência na Rua, Elisa Marconi e Ariane Cor, que deram todo o suporte para a gente conseguir fazer esses webinários. Quem mais falta eu agradecer? Sim, tenho que citar aqui a parceria da Agência Bore também, e a parceria da Agência Mural do Jornalismo das Periferias. Eu espero realmente poder, e agradecer, claro, a quem esteve com a gente, nos assistindo em todos esses webinários, enfim, nesses debates todos. E eu espero que a gente tenha a mesma oportunidade de novos encontros nessa busca de fortalecer as redes de solidariedade e estabelecer novas estratégias políticas para a gente sair desse estado suicidário, com o genocídio de populações pretas e pardas e indígenas. Muitíssimo obrigada.